Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos analisar o caderno 4, que aborda um tema central do direito constitucional, a organização do Estado. O foco é em federação e autonomia, com base nos artigos 18 e 19 da Constituição. Isso mesmo. E sabe, eu estava pensando, a gente olha para o mapa do Brasil, um país com dimensões continentais, com culturas tão diferentes, Totalmente. do Oiapoque ao Chuí, e a pergunta que fica é, como é que tudo isso se mantém unido? Como essa estrutura gigantesca não se desfaz? Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta está em uma única palavra: federação. Federação. A escolha de sermos uma federação não é só um detalhe técnico, é a própria arquitetura da nossa convivência. É o que permite, sabe, que o Rio Grande do Sul tenha suas tradições e o Amazonas suas particularidades, mas que ambos respondam a uma unidade maior. Entendi. E para quem se prepara para concursos de alto nível como os da área notarial, entender essa arquitetura não é só saber a lei, é compreender a lógica do poder no Brasil. A FGV, por exemplo, ela não vai perguntar só o que é, ela vai testar o candidato nos limites, nas zonas cinzentas dessa estrutura. Então a nossa missão hoje é justamente essa, né? Montar esse quebra-cabeça de poder, autonomia e proibições. E pelo que o professor Lessa aponta, a peça central desse quebra-cabeça é a ideia de uma união. Indissolúvel. Indissolúvel. Essa palavra soa muito forte. E ela é. É tão forte que a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea lá no artigo 60 da Constituição. Ah, sim. Cláusula pétrea. Ou seja, não se pode nem mesmo propor uma emenda para acabar com a federação. Isso nos leva direto à primeira distinção que, olha, derruba muito candidato. A diferença entre soberania e autonomia. Certo. Soberania é esse poder uno, indivisível que a República Federativa do Brasil tem perante o mundo. Lá fora, a gente fala com uma só voz. E aqui dentro a história é outra. Os estados, os municípios, o Distrito Federal, eles não têm essa soberania, então? De jeito nenhum. Eles têm a autonomia que seria uma espécie de liberdade vigiada pela Constituição, é isso? É uma ótima analogia. Eles têm um campo enorme para jogar, mas as regras do jogo e os limites do campo são definidos pela Constituição Federal. E o Brasil, como o professor Lessa gosta de frisar, tem uma peculiaridade que não existe na maioria das federações do mundo. A nossa é uma federação de 3 graus. 3 graus? Exato. Na federação clássica, tipo a dos Estados Unidos, o município é uma mera criação administrativa do Estado. Aqui, a Constituição de 88 fez uma aposta ousada. Transformou o município em um ente federativo, com autonomia própria. Lado a lado com os estados e a União. Isso, exatamente. Eu sempre achei isso curioso, parece uma complicação a mais, sabe? Dá tanto poder aos municípios. Qual foi a grande vantagem que os constituintes de 88 viram nisso? A ideia foi aproximar o poder do cidadão. A vida real acontece no município, né? Claro. A rua que precisa ser asfaltada, o posto de saúde, a escola da criança. Dar autonomia ao município foi uma tentativa de fortalecer a democracia na base, de dar mais agilidade para resolver os problemas locais. Faz sentido. Mas, claro, isso também criou um sistema bem mais complexo de gerenciar. E nesse sistema, onde é que entram os territórios federais, que às vezes aparecem em prova? Dou a pergunta. Os territórios são uma espécie de fantasma na nossa república. Hoje a gente não tem nenhum, mas a Constituição prevê a existência deles. E a pegadinha é que eles não são entes federativos. Ah, não são? Não. Eles são definidos como autarquias territoriais da União. Autarquia territorial é um termo bem técnico. Dá para traduzir isso pra gente? Claro. Pense numa agência do governo federal, como o IBAMA, que tem uma missão específica em um território de atuação. Certo. Agora imagine uma agência dessas com a missão de administrar uma região inteira com cidades e população. Isso seria um território federal. Ele é uma parte da administração da União, não uma entidade com vida própria e autonomia política como um Estado. Entendi. É como se fosse um braço do governo federal numa determinada área. Então, voltando aos entes que têm autonomia de verdade, como isso funciona na prática?
O caderno traz um mnemônico ótimo para isso, a regra dos 4 autos. Isso, É como se fosse o kit de ferramentas da autonomia, certo? exatamente. É o DNA da autonomia de cada ente. O primeiro é a auto-organização. É a capacidade dos estados de fazerem suas constituições e dos municípios de fazerem suas leis orgânicas. Mas não é uma liberdade total, né? Não mesmo. Eles precisam seguir o princípio da simetria, ou seja, o esqueleto dessas leis locais tem que ser parecido com o esqueleto da Constituição Federal. Não dá para o Estado criar um regime parlamentarista, por exemplo. Certo. O segundo seria o autogoverno, que me parece o mais direto. Poder eleger seus próprios governantes, prefeitos, Deputados, sem que Brasília ou a capital do estado decida quem vai mandar ali. isso mesmo, é a base da democracia em cada esfera. Depois vem o terceiro, a autolegislação, que é a capacidade de criar as próprias leis. E aqui a gente entra numa área de tensão constante. O material do professor Lessa destaca um ponto crucial para a área de registros. O artigo 22 da Constituição diz que só a União pode legislar sobre registros públicos. O que significa que um estado não pode, por exemplo, inventar um novo tipo de registro de imóvel que não exista na lei federal. Perfeito. A lei que diz o que é um registro, como ele funciona, é federal. No entanto, a mesma Constituição dá aos estados a competência para legislar sobre a organização dos serviços, a fiscalização e o ponto mais sensível de todos, As custas. as custas e emolumentos. E é nesse equilíbrio delicado que mora o perigo e a oportunidade. Como assim? É onde um Estado pode, por exemplo, criar taxas de serviço tão altas ou procedimentos tão burocráticos que, na prática, dificultam ou inviabilizam um direito que a lei federal garantiu. A briga real no dia a dia, muitas vezes, acontece nessas brechas entre a norma geral da União e a específica do Estado. Faz todo sentido. E o último auto é a autoadministração. Basicamente, o poder de gerir o próprio dinheiro, os próprios prédios, os próprios servidores. Tocar a máquina no dia a dia. Isso aí. Ok, essa autonomia toda com seus 4 poderes soa muito bem. Mas também parece uma receita para o caos. Imagino que existam algumas regras bem rígidas para que um estado ou município não comece a agir como se fosse um país independente, certo? Com certeza, o sistema tem freios poderosos. O primeiro e mais absoluto é a vedação à secessão. O pacto federativo é como um casamento sem possibilidade de divórcio. Nossa, Uma tentativa de um Estado de se separar do Brasil é o pecado capital da federação. A consequência é a medida mais drástica que temos, a intervenção federal. para garantir a integridade nacional. Exato. E além dessa regra máxima, o artigo 19 da Constituição traz outras proibições, tipo um código de conduta para todos os entes. Sim, são 3 vedações que garantem a harmonia. A primeira é sobre religião. O Estado é laico, mas não é ateu. Certo, essa é uma distinção importante. Significa que o governo não pode bancar uma igreja específica ou proibir um culto, mas a parte final do inciso permite a colaboração de interesse público. É essa brecha que permite, por exemplo, o ensino religioso facultativo em escolas públicas. Isso. Ou a presença de capelães em hospitais e presídios. Entendi. A segunda vedação, sobre recusar fé aos documentos públicos, parece ter sido escrita pensando na atividade de cartórios. Totalmente. Esse inciso é o que garante que o Brasil funcione como um mercado e uma sociedade únicas. Eu lembro de um caso real de um casal que fez uma escritura de união estável no Acre. Sei. E ao tentar usá-la para comprar um imóvel financiado em Santa Catarina, enfrentou uma resistência enorme do cartório local, que alegava não conhecer aquele tipo de documento. E aí? A vedação do artigo 19 foi o argumento jurídico que resolveu a situação. Isso mostra que esse princípio não é abstrato. Ele garante direitos de pessoas reais todos os dias. É a cola que une a segurança jurídica do país. E a terceira vedação proíbe criar distinções entre brasileiros. É aqui que entra a famosa guerra fiscal. É o principal campo de batalha dessa regra. O exemplo que a FGV adora usar é o da lei estadual que dá isenção de IPVA, mas só para carros fabricados naquele estado. Ah, clássico. O Supremo Tribunal Federal é inundado com ações desse tipo. A lógica é simples. Você não pode usar o seu poder tributário para criar uma barreira econômica e privilegiar a sua indústria local em detrimento da indústria nacional.
Isso quebra a isonomia e a ideia de um mercado único. Entendi. Então temos essa família de entes com sua autonomia e suas regras de convivência. Mas essa família pode crescer? Como nascem novos estados ou novos municípios? Podem, mas o processo é dificílimo. Para criar um novo estado, a Constituição exige um plebiscito com a população diretamente interessada e depois uma lei complementar aprovada pelo Congresso. Certo. O pulo do gato aqui foi uma decisão do STF que mudou o jogo. O que seria essa população interessada? Só a do pedaço que quer sair ou a do estado inteiro? Eu chutaria que é só do pedaço que quer virar um novo estado. Era o que muitos pensavam. Mas o STF, na ADI 2650, decidiu que a população interessada é a de todo o Estado-mãe. Nossa, do estado inteiro! Do Estado inteiro. O argumento é que a separação de uma parte afeta a economia, a arrecadação de impostos e a representação política do Estado que fica. Essa decisão, na prática, tornou a criação de novos estados muito mais difícil. Imagino, porque agora o estado inteiro precisa concordar com o desmembramento. Exatamente. É um detalhe que muda completamente o resultado. E para os municípios, o professor Lessa menciona no material que o processo ficou mais rígido para evitar a farra da criação de municípios. E ficou mesmo. Hoje, são 4 requisitos que precisam ser cumpridos em ordem, e a falta de um só já impede tudo. E qual o problema? O problema está logo no primeiro. A Constituição exige uma lei complementar federal que defina o período em que novos municípios podem ser criados. Ok. E essa lei existe? Não, ela nunca foi editada pelo Congresso Nacional. Espere um pouco. Se essa lei é o primeiro requisito e ela não existe, isso quer dizer que, na prática, o Brasil está congelado e não podemos criar novos municípios há anos? Exatamente isso. Na prática, a criação de novos municípios está suspensa no Brasil. Existem distritos enormes, com população e economia maiores que muitos municípios já existentes, que gostariam de se emancipar, mas não podem. Que loucura. Enquanto o Congresso não aprovar essa lei geral, os outros 3 requisitos, o estudo de viabilidade, o plebiscito e a lei estadual, nem podem ser iniciados. É um gargalo legislativo que travou a expansão da federação na sua base. Isso é impressionante. É o tipo de informação que muda nossa percepção sobre como o país funciona. Ok, acho que é um bom momento para a gente colocar o nosso chapéu da FGV e organizar as ideias usando os pontos do fichamento estratégico que o professor Lessa preparou. Vamos lá. Primeiro ponto, que parece básico, mas causa confusão. Não confundir forma de Estado, que é a federação, com forma de governo, que é a república. Certo. Federação é cláusula pétrea, república não. Perfeito. Segundo, território federal não é ente federativo. Já vimos que é uma autarquia da União. Terceiro, o município. Ele é um ente federativo, com autonomia, mas é um primo um pouco diferente. Não tem poder judiciário próprio, nem Ministério Público. Ele usa a estrutura do Estado. E, crucialmente, não tem cadeira no Senado, que é a casa que representa os estados e o Distrito Federal. E por falar em Distrito Federal, outra distinção importante é entre o DF e Brasília. Sim, Brasília é a capital federal, a cidade onde ficam os prédios dos 3 poderes. O Distrito Federal é o ente federativo, essa figura híbrida que acumula as competências de estado e de município. Certo. Ele tem governador, mas também organiza o que seria o serviço de um município. Exato. Perfeito. Agora, vamos aplicar isso. O caderno traz um exemplo de questão da FGV sobre a criação do município beta a partir do município gama. O cenário é que já existe um estudo de viabilidade e a população quer emancipação. Mas a tal lei complementar federal não existe. Isso. A questão é um teste direto do que a gente acabou de conversar. A resposta correta é a que afirma que, sem a lei federal, o processo não pode nem começar. E as pegadinhas? O examinador sabe que o candidato está com a ideia de autonomia na cabeça. Então, as alternativas erradas tentam te seduzir. Uma vai dizer que a autonomia do Estado permite que ele crie um município por lei própria. Outra vai sugerir que o estudo de viabilidade é suficiente. A pegadinha é lembrar que os 4 requisitos são cumulativos. E indispensáveis. A ausência do primeiro trava todo o resto. Fica claro que a organização do Estado não é só um tema teórico. É, de fato, a